Muito bem, mais um vídeo aqui pelo canal O Evangelho Não Está Preso, e nessa ocasião nós gostaríamos de fazer uma indicação de uma Bíblia de estudo. Você que de repente é um irmão da igreja, você que é pastor, você que deseja adquirir uma Bíblia de estudo, você de repente se pergunta afinal, para que uma Bíblia de estudo? Uma Bíblia de estudo ela se propõe, na verdade, a trazer alguns dados a mais para você, algumas notas de rodapé, onde vai haver ali uma equipe de teólogos que vão explicar aquela passagem para você. Você vai ter pano de fundo histórico, cultural, você vai ter questões geográficas, questões que vão contribuir para que você compreenda de modo mais amplo aquela passagem. Então, uma Bíblia de estudo ela pode ser muito útil aí para você na sua caminhada, tá certo? E hoje então nós vamos apresentar de forma bem breve a Bíblia NVI de Estudos. Então vamos dar uma olhada nessa Bíblia, ela é uma Bíblia bastante interessante, vamos dar uma olhada mais de perto então. Gostaria de mostrar aqui para você, Bíblia de Estudo NVI, nós vamos dar uma breve panorâmica, ela foi lançada, publicada essa daqui em 2003 pela editora Vida. O organizador geral deste material é o Kenneth Barker. O teólogo Kenneth Barker é o organizador geral de todo esse material que você tem aqui. Perceba que ela é uma Bíblia bem interessante, bastante conteúdo. Deixa eu mostrar aqui para você Antigo Testamento, como ela está apresentada. Sempre no início de cada livro, você vai ter detalhes muito interessantes. Você vai ter aqui o título, ele vai explicar sobre o título, no caso aqui, Gênesis. Você vai ter alguns dados históricos envolvendo, inclusive, arqueologia também. Sempre que você ver essa ícone com essa pazinha, vamos dizer assim, é algo que envolve dado arqueológico, né? Inclusive também histórico. Então você fique de olho nessa pazinha. Ao começo de cada livro, você tem uma introdução àquele livro que ajuda bastante, né, para a gente se sintonizar melhor. Por exemplo, aqui autor e data da composição do Gênesis. Aí ele vai trazer o tema e a mensagem deste livro, também as características literárias. Você pode observar que traz bastante material. Aí ele vai trazer um esboço, ou seja, como o livro está dividido. Perceba que isso facilita bastante. De repente eu quero me empenhar e gostaria de ir direto ler sobre a vida de Abraão. Então você vai fazer uma busca aqui e você vai logo encontrar aqui, ó, a história patriarcal, a vida de Abraão. Então há aquela separação, capítulo 11, versículo 27, até o 25, 11. E aí você vai ter ali os detalhes que ele vai dar destrinchando para você. Então, essa introdução a cada livro e esse esboço de como está dividido o material é muito bom para você que busca ter uma panorâmica do livro. Perceba que também tem bastante notas de rodapé. Essas notas aqui são excelentes. A equipe, o grupo teológico que se propôs a fazer os comentários, pessoal, é um pessoal de alta qualidade, um pessoal muito bom. Você vai encontrar também sempre aqui essa iconezinha dessa florzinha, dessa plantinha. Então ali quer dizer que são aplicações práticas, aplicações pessoais que você pode fazer através daquele conteúdo. Lembre-se que há aquela da pazinha, que são dados históricos e arqueológicos. Aqui você tem esse raminho aqui, indica a aplicação para a sua prática, para a sua vida pessoal. Você também encontra, volta e meia, essa silhueta aqui de um rosto, né? Uma pessoa. Então sempre vai ter uma espécie de uma mini biografia sobre alguns personagens da Bíblia. Perceba que isso é bastante interessante. Você tem aqui, por exemplo, sobre Adão. Você vai ter também sobre Eva. Aqui, inclusive, está então sobre Eva. Você vai ter assim também outros personagens. Essa Bíblia, então, é bastante interessante. Vou dar um salto aqui para mostrar para você o que mais nós podemos encontrar aqui. Perceba que também há alguns mapas, alguns quadros, né, algumas tabelas bem interessantes. No caso aqui, o Templo de Ezequiel. Você encontra aqui tudo detalhado, uma ferramenta muito útil. Vou saltar aqui também mais alguns detalhes. Por exemplo, indo ao Novo Testamento,
no Evangelho de Mateus, capítulo 23, ele vai trazer um quadro para você sobre algumas seitas dentro do judaísmo. Ele vai colocar aqui os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Quem eram, né? Quem eram, então, estes grupos? Então, os teólogos se propuseram aqui a organizar para você. Você vai ter essa informação bem detalhadinha, bem dividida, o que facilita aí bastante. Adiante aqui nós temos, por exemplo, esse quadro aqui que também é muito interessante, a respeito da vida de Jesus. Você tem aqui um quadro cronológico, com as passagens, com os detalhes, você tem ele todo, né? Todo, desde o nascimento de Jesus até a sua morte. Você tem aqui detalhadamente. Inclusive, depois da ressurreição, você também tem alguns detalhes que são muito úteis. Indo adiante, nós temos, por exemplo, aqui também, lá no Evangelho de Marcos, você encontra aqui esse quadro, essa planta da Jerusalém da época de Jesus, na época dele. E aí você tem os detalhes. Por exemplo, aqui em relação ao local do Calvário, da crucificação, você tem aqui o local tradicionalmente aceito para a crucificação de Cristo. Então você tem alguns detalhes. Eu gostaria de saber onde fica o tanque de Siloé, que é falado na Bíblia. Então você tem aqui, o tanque de Siloé, ele vai dar para você a flechinha aonde ficava. Isso é bastante interessante quando nós vamos ler alguma passagem bíblica. Indo adiante, nós ainda podemos encontrar isso aqui que se chama harmonia dos evangelhos, harmonização dos evangelhos. Você tem aqui as passagens e os teólogos trouxeram aqui para você, eles colocam os 4 evangelhos e aonde determinada passagem vai estar e qual o evangelho. No caso aqui, a respeito da apresentação de Jesus, todo o seu início, né? Antes mesmo, quando fala da sua linhagem, você tem aqui em Lucas, você tem aqui em João alguma coisa também que envolve a sua pré-existência, e você tem aqui também ainda em Lucas, de novo aqui em Mateus, ele faz um alinhamento. Você vai encontrar então todas as passagens nos evangelhos alinhadas, né? Isso é muito interessante para os seus estudos. Também, ainda você pode encontrar, por exemplo, a respeito das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Aqui, a 4ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Olha que interessante esse mapa, muito bem organizado, você tem aqui os detalhes, um material de ótima qualidade. Também, agora aqui já ao final, nós temos lá atrás, o que muitas bíblias já trazem também, uma tabela de pesos e medidas, né? Quando você ouvir algum número sobre algum tipo de peso, alguma questão que envolve comprimento ou capacidade, você vai encontrar aqui, isso facilita bastante. Também há um índice de notas, isso aqui é muito interessante, observe. Digamos que você esteja procurando sobre abismo. Então você tem aqui em negrito a página e a nota onde vai falar sobre abismo. Por exemplo, Lucas 8:31, lá na página 1743, você vai encontrar então sobre abismo. É um material aí, esse índice de notas, é um material, é um esquema que facilita bastante. Por último aqui, nós temos uma concordância bíblica abreviada. Você gostaria de procurar sobre Abel. Então ele vai trazer aqui para você alguns versículos onde vão falar sobre Abel. Você tem, por exemplo, Gênesis 4:2, e ele vai dar uma parte do versículo para você se localizar. E lá no finalzinho você tem, como também em muitas outras bíblias, a seção de mapas. E por sinal, essa seção de mapas aqui da Bíblia Nível de Estudo ficou muito interessante, bem ilustrado, bem colorido, bem bacana e também fácil de se localizar. Por exemplo, aqui os profetas de Israel e de Judá. Você tem, eu gostaria de saber a respeito do profeta Elias e a viúva de Sarepta. Aonde ficava isso? Então já está aqui para você, ó. Tem lá Sarepta, onde ficava, e aí você tem o quadrinho explicando para você Elias alimentado por uma viúva. Isso ajuda na localização. Aqui você tem mais alguns detalhes. Da época de Jesus, também um mapa bem organizado. Por exemplo, a passagem que fala que Jesus expulsou ou curou o endemoniado gadareno,
né? Você tem então aqui, ó, Gadara, ele traz para você, e ele traz a explicação do evento que ali aconteceu e até mesmo a passagem bíblica aonde está. Perceba como isso facilita bastante. E assim, no finalzinho aqui, então você tem as viagens missionárias do apóstolo Paulo, todas elas de forma bem colorida, de forma bem interessante, tá certo? Então, pessoal, essa foi a Bíblia de Estudo NVI, um material excelente. Você que deseja uma Bíblia de estudo, você que quer uma Bíblia com bastante notas de rodapé, com conteúdo bem estruturado e organizado, também com alguns mapas e tabelas, também gráficos, então você encontra neste material. Em minha opinião, é uma das melhores bíblias de estudo que nós temos aí em língua portuguesa, tá certo? Então fica a dica, se você desejar, também você pode entrar em contato conosco pelo e-mail que vai estar ali na descrição do vídeo, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.